A paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar comigo e com você neste momento, ao qual quero transmitir uma mensagem do Senhor que veio direto do coração de Deus. Eu simplesmente sou uma serva do Senhor Jesus. Tenho eu servido a Deus há alguns anos e tenho eu colocado a minha vida perante a Deus para ser um vaso de honra, um instrumento nas mãos de Deus. E quero deixar aqui bem claro que não sou melhor nem pior do que ninguém. Tenho corrido e buscado a minha salvação eterna como muitos têm feito, mas o Senhor sempre quer nos usar como instrumentos em suas mãos, porque Ele é poderoso e suficientemente onipotente para fazer todas as coisas que Ele bem entende. Mas Ele deseja que nós, o seu povo escolhido, seus servos e servas, aos quais Ele derramou o Espírito Santo, sejam usados por Ele para abrir os seus lábios e através de suas bocas transmitir a palavra que vem direto do coração do Senhor. E eu estou aqui juntamente com vocês amados que estão a me ouvir, você que é cristão, você que não é cristão. Aqui, este momento não é religião, essa ou aquela religião, mas sim é o amor universal de Deus, ao qual foi enviado Jesus Cristo, seu único Filho, o Filho unigênito. Deus amou de tal modo este mundo que mandou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus nos ama igualmente, sem distinção, sem diferenças. Deus não é religião. Ele usa pessoas aqui na face da terra como canal de bênção para transmitir as bênçãos que Ele tem para os seus escolhidos. E eu creio que se você está ouvindo esse áudio agora, seja se alguém te enviou ou você simplesmente estava a procurar na internet algo que Deus falasse com você, é porque Deus tem um propósito na sua vida, como tem na minha, como tem na vida de milhares. E eu quero trazer para você algo bem rápido, porque não tem como falar muito, mas eu quero trazer algo que vem do coração de Deus para o teu coração. Eu sirvo a Deus já há alguns anos, são 12 anos da minha vida. Há 10 anos faço a obra do Senhor. E exatamente há 10 anos atrás o Senhor me disse que estaria me enviando para o exterior para pregoar a sua palavra, a sua mensagem, para trazer aos perdidos, aos cativos, a palavra da salvação. E naquele momento que recebi a palavra de Deus, eu disse: eis-me aqui, Senhor. Não sabia quanto tempo levaria, qual seria o tempo, mas eu sabia que um dia o tempo chegaria. E eu vi o cumprimento da palavra de Deus sobre a minha vida. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, e hoje eu me encontro em Paris, na França. Tem 5 meses, vai fazer 5 meses que eu estou aqui. E, como já disse, se cumpriu a profecia de Deus sobre a minha vida, que estaria no exterior para pregoar o seu evangelho. Todos os dias, amados, eu tenho uma devoção diária com o Senhor, de orações. Todos os dias eu me prostro, me coloco na presença do Senhor, oro, clamo, falo com Deus, leio a sua palavra e me disponho à sua obra.
E alguns dias atrás o Senhor falou comigo e me deu uma revelação, uma visão-revelação. Eu estava orando e quando acabara de orar, comecei a ler a palavra de Deus e o Senhor me deu uma palavra no livro de Ezequiel, nos capítulos 7 e 8, e ali o Senhor começou a me falar sobre o povo dele, sobre os seus escolhidos. E, particularmente, ele falou sobre a nação brasileira, sobre a igreja brasileira, sobre o seu povo brasileiro, sobre os quais ele lavou e remiu no sangue de Jesus. Amados, mais uma vez eu quero dizer, não sou melhor nem pior do que ninguém, simplesmente estou aqui para transmitir uma mensagem do Senhor. E o Espírito Santo me dizia, estou muito triste com a minha igreja do Brasil, com a minha igreja brasileira, com os meus fiéis, com o meu povo, que se dizem chamar pelo meu nome. Estou triste, filha, porque muitos têm escarnecido dentro das minhas igrejas, tanto nos altares como nos átrios do Senhor. Tanto ministros em geral, tanto de palavra como de louvor, todos os ministérios, e também como aqueles que estão ali, assentados nos bancos das igrejas para ouvir a palavra do Senhor, tanto ministros como a membrazia. O Senhor me disse que ali ele me falava sobre a tristeza que tem acometido o seu coração, porque tem muito ele visto heresias em cima dos seus altares, mentiras. Muitos falsos mestres têm se levantado, muitos, nos seus altares. Muita distorção da tua palavra. Tem tido muitos ignorantes e instáveis que têm distorcido os ensinamentos da Bíblia, fazendo com que a verdade de Deus se tornasse uma mentira. E distorcer as palavras bíblicas não leva simplesmente ao erro, mas leva à destruição. Isso é falsas doutrinas, falsos mestres. E o Espírito Santo diz que nos últimos dias viriam escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. E enquanto eu li a palavra, o Senhor disse, o fim vem, o fim vem. E a igreja do Senhor, o Senhor não generalizou, porque, e ele me disse, com tudo isso, filha, umas poucas pessoas ainda não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E o Senhor manda um recado aos seus ministros brasileiros, aos seus escolhidos, aqueles que foram levantados para louvar o Senhor. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O Senhor já os fez receber, o Senhor já os fez ouvir. E Deus está dizendo, guarda aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês ouviram, e arrependem-se. Se arrependam. Porque se vocês não vigiarem, a Bíblia nos diz que o Senhor virá como ladrão. E não conhecereis de modo algum em que hora o Senhor virá contra vocês. E algo que a Bíblia diz explicitamente, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Amados, a Bíblia nos mostra a vontade do Senhor. E muitos zombadores têm se levantado nos últimos dias, escarnecedores. Muitos têm pregado o Evangelho com heresias, com mentiras,
com inveja, com o coração cheio de imundícias. Muitos têm pregado o evangelho, amados, por inveja uns dos outros. A Bíblia nos diz, no livro de 2 Pedro, nos fala sobre os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Muitos falsos mestres têm se levantado hoje, no tempo de hoje. Mas como disse o próprio Cristo Jesus, que a árvore se conhece pelos frutos. Se uma árvore ela é boa, ela dará bons frutos. Mas se uma árvore for má, ela também dará más frutos. E nós temos visto isso, amados, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E nós precisamos, queridos, ouvir as palavras santas do Senhor, como nós recebemos ela um dia, e guardar e se arrepender. E a Bíblia nos diz, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E no versículo 2 diz, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, muitos, amados, muitos seguirão essas heresias destruidoras que estão negando o soberano Senhor Jesus que nos resgatou. E sobre essas mesmas pessoas virão a repentina destruição. E muitos têm infamado o caminho da verdade, o caminho da salvação, que é Jesus. E também muitos movidos por avareza. Irmãos, avareza. Muitos têm pregado o evangelho por causa de dinheiro. Muitos têm louvado ao Senhor por altos cachês. Não que o trabalhador não seja digno do seu salário, mas como disse a própria palavra do Senhor, como diz o próprio Deus, de graça recebestes, de graça dai. Não que não devamos comer do nosso próprio trabalho no altar do Senhor, mas que nós não devamos ser excessivos, exagerados em cobranças altíssimas, em valores altíssimos, porque isso já se tornou por avareza, movidos pela avareza. E amados, isso está escrito em 2 Pedro, versículo 3, também movidos por avareza farão comércios de vós com palavras fictícias, palavras enganosas, e para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, Deus não poupou anjos, Ele os precipitou no inferno, os reservou para o dia do juízo. Ora, Deus não poupou o mundo antigo quando Ele trouxe o dilúvio sobre a terra, mas Ele preservou o seu servo justo e fiel, Noé, que foi pregador da justiça, e mais 7 pessoas que eram seus entes queridos, seus familiares. Mas Ele fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E Ele também não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra, quando Ele ordenou a ruína completa dessas cidades. Irmãos, nós temos como exemplo na Bíblia. Mas naquelas cidades o Senhor livrou o justo Ló.
ele estava sendo afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, mas ele vivia justo. Mesmo que ele via e ouvia, quando habitava entre eles os ímpios, mas ele atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Mas o Senhor, o Deus soberano, o justo, o fiel, ele sabe livrar das provas os piedosos e reservar, sob castigos, os injustos para o dia de juízo. Irmãos, muito têm seguido a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Muitos têm sido atrevidos, arrogantes. A Bíblia diz que são brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, mas na sua destruição também hão de ser destruídos. Amados, acordemos. Igreja, desperta. O fim vem. Jesus Cristo está voltando. Muitos, amados, têm vivido pelo prazer, a luxúria carnal, em pleno dia. Ou seja, não se está mais escondido, está a plenos olhos. E muitos deles, amados, têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, coração exercitado na avareza, filhos malditos. Abandonaram o reto caminho, abandonaram o Senhor, se extraviaram. Palavras que têm saído dos seus lábios, paixões carnais, libertinagens. E esses mesmos que prometem liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante a palavra do Senhor, do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo, se deixaram envolver de novo com o pecado, tornou-se o último estado pior que o primeiro, pois seria muito melhor se não tivessem conhecido o caminho da justiça, da verdade, do que após conhecer volverem para trás. Apartaram-se do santo mandamento do Senhor que lhes fora dado. Como disse o apóstolo Pedro, como disse um certo adágio verdadeiro, que o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amados, muitos voltaram e se tornaram ao pecado, as imundícias. E o Senhor está nos dizendo: arrependam-se, arrependam dos vossos pecados e se voltem para o Senhor, enquanto há tempo. Buscai o Senhor. Isaías 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode encontrá-lo, enquanto se pode achá-lo. O fim vem. O fim vem. E que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre o seu coração. Que você possa ouvir esse vídeo e não ignorar, mas orar ao Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos somos pecadores. Todos nós um dia caímos, mas todos nós temos o dever de reconhecer o pecado e voltar atrás, nos arrependermos sinceramente, com o coração puro,
e pedir perdão ao Senhor. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.